Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Agradeço, primeiramente a Deus, a Maria Santíssima, a oportunidade de estar aqui levando para você, na sua casa, a palavra dos Espíritos de Deus. Hoje teremos muitas informações. Palestra com Gilberto Rissato, as músicas dos nossos cantores do Templo Espiritual Maria Santíssima, teremos as preces, teremos a elevação espiritual desses espíritos que sempre estão ao nosso lado, nos elevando e nos fortificando. Tá certo, gente? Então vamos aqui, dar início, e sempre como fazemos, pedimos autorização para adentrar na sua casa, no seu fone de ouvido, no silêncio da sua alma, para que a gente possa levar um pouco de alívio e de luz nos lares de todos vocês. Vamos fazer nossa prece, mas antes disso, já preparou a sua água? Deixou seu copo com água? Para sua família? Já deixa preparado aí, se quiser uma jarra, um copo com água, deixa aí. A minha água está aqui, ó. Tá aqui, ó. Para que os Espíritos de Deus possam colocar os lenitivos necessários. Já colocou? Espera mais um minutinho, não tenho pressa não. E vamos elevar o nosso sentimento a Maria Santíssima. Vamos pedir para a Mãe da Humanidade. Maria Santíssima, tu que és a Mãe de todos nós, possa, Mãe, nos trazer o lenitivo sagrado para curar o nosso corpo, a nossa alma, afastar do nosso coração a tristeza, a raiva, o rancor, Mãe. Maria Santíssima, tu que confortastes no teu colo sagrado o maior médium, o maior espírito que esse mundo já viu, Jesus Cristo, a tu, Mãe, que fosse confiada a missão de trazer esse ser tão divino a todos nós. Tu, Mãe, que nos permitiu, ao médium Gilberto Rissato, a todos os espíritos, Doutor Adolfo, que confiastes a todos nós aberturas dessa casa. E nesse mês de maio, nossa casa está completando 20 anos de existência. Quantas pessoas já foram acolhidas aqui, Mãe? Quantos espíritos foram levados, foram direcionados? Quanto mais verão, Mãe? Nós sabemos que essa casa já tem um planejamento até 2071. Agradeço, Mãe, a oportunidade, em nome de todos os médiuns, todos os trabalhadores dessa casa, a oportunidade de, através de nós, esses espíritos puderem atuar conosco, nos trazendo o alívio e a elevação espiritual. Vamos elevar ao amor de Maria Santíssima, para que possamos receber nesse momento na nossa casa a luz de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, em Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus. E com essa elevação espiritual, vamos chamar nosso amigo Wilson Lemos para trazer, através dessa linda canção, essa elevação espiritual. Toca aí, Wilson. Vamos confortar os corações de todos os nossos irmãos. Wilson Lemos. Tuas pegadas levam
estava entre nós. Tu que ensinaste a humildade e viveu pra caridade e amparou diversos corações, e criaste a tua própria luz, foi cumprindo as leis de Deus e se fez apóstolo de Jesus. Receba agora a nossa gratidão com mais esta canção, e obrigado então por existir. Bezerra de Menezes está aqui, sinto teu amor em mim, com tamanha vibração. Ó servo de Maria, ó filho de Jesus, tu já tens a tua própria luz, apaga os nossos corações. Ó Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados, impõe em nós agora as tuas mãos. Bezerra de Menezes está aqui, sinto teu amor em mim, com tamanha vibração. Ó servo de Maria, ó filho de Jesus, tu já tens a tua própria luz, apaga os nossos corações. Ó Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados, impõe em nós agora as tuas mãos. Bezerra de Menezes está aqui, sinto teu amor em mim, com tamanha vibração. Ó servo de Maria, ó filho de Jesus, tu já tens a tua própria luz, apaga os nossos corações. Ó Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados, impõe em nós agora as tuas mãos. Bezerra de Menezes está aqui, sinto teu amor em mim, com tamanha vibração. Ó servo de Maria, ó filho de Jesus, tu já tens a tua própria luz, apaga os nossos corações. Ó Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados, impõe em nós agora as tuas mãos. Como é bom, né, ouvir essa canção, a música espiritual, né, nos eleva, nos deixa mais tranquilos. Agradeço. Inclusive, gente, dia 31, todas as músicas do templo, os nossos cantores estarão nas mídias. Dia 31, não só o Wilson, mas também Paulo Rodrigues, Valquíria Clós, o Coral do Templo estará aí nas mídias, podcast, Spotify, enfim, tocando essas músicas de elevação espiritual. Dia 31 agora, tá? Então fique esperto aí nas plataformas, você pode baixar onde você estiver e ouvir aonde você quiser, tá bom, gente? E além disso, vamos ouvir a mensagem espiritual. Nosso amigo Gilberto Rissato, né, nos trouxe esse conhecimento e essa ajuda espiritual. Vamos ouvir aí essas explicações, né, através do Gilberto, que os Espíritos de Deus nos prepararam para a noite de hoje. Salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, prazer imenso podermos compartilhar mais um tempinho, né, do que a espiritualidade tem para nos oferecer. E a gente pode ir falando, né, mesmo que as pessoas não gostem, né, sobre reencarnação, tem que falar sobre os efeitos colaterais, né, seu Vinícius?
dos nossos atos, que tem efeitos colaterais. Então, a gente vai entendendo que tudo aquilo que a gente passa tem uma resposta que a gente não gosta. Mas ninguém gosta de ser chamado a atenção, né? Você sabe que se você contar uma mentira e ensinar as pessoas a contarem essa mentira, para muita gente, essa mentira torna-se verdade, né? Verdade para os mentirosos. Então a gente não pode compactuar, só com as coisas, e a gente procura falar de um jeito bem simples, como diz nossa irmã Laila, para que todos nós consigamos entender que tudo que está acontecendo conosco, quer a gente goste ou não, é um efeito colateral das nossas encarnações, né? Mesmo que a gente não gosta, né? Então nós nos filiamos e nós nos juntamos, né, às pessoas que têm uma linha de pensamento semelhante. Se você sabe que alguém está... se você sabe que alguém está fazendo alguma coisa errada, não é? E você vai se misturar com ela? Não. Não vai. Agora, se você vê que alguém está fazendo alguma coisa boa, você vai se juntar. Aí sim, ó. Então, isso compactua com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero. Agora, se eu não concordo, eu simplesmente sou da opinião que eu tenho que fazer melhor. Se eu vejo que tem alguma coisa que está sendo feita de forma errada, eu não vou simplesmente meter o pau em quem está errando. Tenho que mostrar um outro caminho. É fácil a gente apontar o dedo, é fácil a gente apontar os erros. Difícil é a gente corrigir. Tá bom? Difícil é a gente corrigir. Normalmente nós somos presos pelo orgulho, vaidade e prepotência, e nós nos achamos às vezes bons demais para poder mudar certas coisas, né? Então, olha só, desenvolver mediunidade parece simples. Mas você consegue manter o seu equilíbrio mediante as provocações? Não parece ser simples? Tem muita gente aqui, são sensitivos. Muito sensitivos. Muitas pessoas têm uma sensibilidade extraordinária. Percebe a presença de espíritos, percebe quando as coisas não estão maus, percebe invasões, né? Invasões espirituais. Mas às vezes não conseguem ter controle quando são provocadas. Não é? Sensitivo é diferente de ser médium. É só nós observarmos, né, o senhor Rodrigo? Difícil, né, se policiar, né? Não é mesmo? Mas olha, viu, senhor Rodrigo? Eu acho que a gente precisa buscar a origem das coisas. Eu aprendi com Dom Carlos Ramires. Sabe, a gente tem que pensar, eu penso no todo. Veja só, a gente vai vendo as informações, né, se vocês me corrijam se eu esteja falando alguma besteira. Por exemplo, nesses últimos anos, né, o que foi investido, por exemplo, em saúde aqui no Brasil? O que foi investido na medicina? Praticamente nada, né? Só nós vemos o caos, né, que ao longo desses últimos anos, né, pode-se dizer desses últimos 20, 30 anos, o caos que virou nossa saúde. Então, olha só, o que eu digo é o seguinte, né, que hoje nós sofremos o efeito colateral da falta de vagas de UTIs, porque para decretar esse lockdown, né, é porque chega a 90% dos leitos de UTI, né, ocupados. Então, só, quantos leitos de UTIs nós temos numa cidade, por exemplo, como São Paulo? Quantos nós temos? Nós atendemos quantos por cento da população que precisaria de uma UTI sem, veja só, sem expulsar os que já estão na UTI, né? Porque sempre teve gente na UTI, né? Quantas vezes vocês ouviram falar, fulano está na UTI. O cicrano, ele fez a cirurgia, está na UTI. O beltrano fez um tratamento, está na UTI. O fulano teve um AVC, está na UTI. Então, as UTIs sempre estiveram lotadas, né?
Então, na verdade, né, as nossas redes hospitalares, do Brasil todo, nunca esteve preparado em nenhum momento para uma pandemia dessa. Então, faltam leitos, né? Faltam leitos, faltam cuidados, faltam, pode-se dizer, né, melhores cuidados com os profissionais da saúde, né? Os bons médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, em geral, né? Em geral. Então, sabe, na minha opinião, o que falta é isso. Por quê? Tem muita gente suicidando-se, por exemplo, né, que a gente sabe, não porque estão doentes, mas porque perderam tudo em 2 meses. E fizeram investimentos, né? Porque até antes do carnaval, por exemplo, ninguém falava de pandemia. Passou o carnaval, a pandemia se tornou o inimigo número 1. Mas antes do carnaval, ninguém falava nada disso, né? Então, veja só, eu acho que falta de preparo, né, dos nossos políticos, sabe? Falta preparo para esses políticos realmente cuidarem do povo. O povo só precisa ser amado, respeitado e cuidado. Então, o que falta, viu, as pessoas que às vezes estão falando aí, né, do governo, dos governadores, do governo federal, o que falta é preparo. Preparo. Não dá, pessoal. A China, ela fez um hospital em 10 dias, né? 10 dias. Depois, mais 10 dias, fez outro hospital, né? Pois é. Só que eles já sabiam da pandemia. Se E prepararam. eles se prepararam para construir esse hospital com tudo. Agora, aqui, se você for construir uma casa, você vai comprar material de construção, corre o risco de acabar tudo, entendeu? E você tem que... o fornecedor não entregou. Lá na China, o que foi feito foi isso. Eles já sabiam da pandemia, queriam mostrar para o mundo que eles eram capazes de um monte de coisa, né? Fazer aqueles leitos, não sei quantos leitos hospitalares, né? 1.000, 2.000 leitos, uma coisa assim, né? Vamos descobrir. Tudo UTI. Mostrou para o mundo, né? Como é que fazia, mas aqui no Brasil, fizeram apenas multirões, né? Para fazer rápido o quê? Mas rápido tá levando o quê? 15, 20 Não, dias, não, 30 dias? Não. O que no Brasil foi feito rápido aqui nos mutirões? Carnaval? Não, estádio de futebol. Ah, é verdade. Às vezes os estádios Trouxeram para a Copa do Mundo, trouxeram é a verdade. Copa do Mundo para o Brasil. Os estádios que tinha aqui não serviam, tinha que construir estádios novos. E hospitais, ninguém pensou em construir. Então, gente, nós não podemos... Eu sou da seguinte opinião, sabe? A gente tem que analisar todas as coisas. Todas as coisas. Está uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra aqui no Brasil, uma guerra espiritual. Agora, quem está pagando o pato é o povo. Quem paga o pato é o povo. É o povo rico, é o povo pobre. Sabe por quê? O vírus, ele não escolhe classe social. O vírus não escolhe a cor da pele. O vírus não escolhe se a pessoa é bonita ou feia. Ele está no ar. Pronto. Então, eu só não quero que as pessoas suicidem-se, se matem. E muito empresário fechando as portas, e muitos lojistas agora não conseguindo pagar a locação dos shopping centers. Era a vida deles, né? É o jeito que eles ganhavam o pão de cada dia. Mas tudo tem solução. Tudo tem solução. E a solução virá. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Brasil sairá dessa muito mais fortalecido. O Brasil vai mostrar a sua grandeza. O Brasil vai mostrar que ele é um país de pessoas sérias. O Brasil vai dar a volta por cima. Né, Angélica? Tem muitos que estão entregando as lojas porque não tem como pagar, né, pagar aluguel lá das lojas em shopping centers, né? Não é? Não tem como.
Não tem como pagar. Tá certo? Mas vamos rezar. Eu acredito nos espíritos. Sabe aquela hashtag, aquela coisa, né? Hashtag, eu acredito nos espíritos. Eu acredito nos espíritos. Eu acredito no doutor Bezerra de Menezes, ele disse que o Brasil vai mostrar ao mundo, o Brasil vai assumir seu papel no mundo, né? Quando o Brasil sai do lodo, seu Rodrigo, está saindo. Pode acreditar que está saindo, pode acreditar. O remédio é duro, gente. O remédio, sabe, o Brasil está tomando uma quimioterapia, viu, seu Rodrigo? O Brasil está tomando uma quimioterapia, o Brasil está lá, sabe aquele negócio? Ele está na UTI e estão ressuscitando ele, sabe, dando aquele choque de 360 volts. Né? Tá certo? O Brasil vai se levantar, gente. Eu acredito, sabe? Eu acredito na palavra dos espíritos. Acredito, sim. Eu acredito. Acredito que o Brasil vai dar certo, sim. Acredito que o Brasil só vai melhorar daqui para frente. Eu acredito. Porque eu acredito nos espíritos. Eu acredito também que espíritos melhores do que estão, sabe? Vamos pegar daqui para trás. Apaga tudo. Vamos pegar daqui para frente. O Brasil vai mostrar ao mundo por quê? Sabe, eu estava conversando hoje com algumas pessoas que algumas pessoas às vezes falam assim, eu não quero tratar com espírito. Eu não quero numa casa espiritual falar com espírito, porque eu não acredito nisso. Sabe, eu não acredito, né, Gabriela Nadjo, né? Tem gente que fala desse jeito, eu não acredito. Só que, veja só, os espíritos estão preocupados se a gente acredita ou não? Não estão preocupados. Então, o que os espíritos de luz fazem? Eles reencarnam. Então, sabe, os espíritos vendo que a população vai passar por um problema muito grande, os espíritos de luz falam assim, olha, vamos agora, né, lá os senhores dos exércitos, né, Jesus, né, o senhor dos exércitos, ele assim, está na hora de vocês irem agora, porque a coisa vai ficar tão feia, que as pessoas vão precisar de referências ali reencarnadas para poder resolver as coisas. E é o que vai acontecer, gente. Sabe, essa pandemia que nós vivemos aqui, não é apenas a pandemia viral. Nós vivemos até agora, gente, uma pandemia da mentira. Nós vivemos a pandemia da mentira, da desonestidade, sabe? Do superfaturamento, das pessoas comprando coisas superfaturadas. Ué. Então essa pandemia, toda essa pandemia, está passando, sabe, pelo funil. E o Arcanjo Miguel, que está à frente de todo esse trabalho aqui de mudança aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, né? Vai mostrar para nós que reencarnam espíritos de luz para a gente cumprir a missão, para o Brasil cumprir a missão. Então, às vezes, ó, os que estão reencarnados aqui são como aqueles da Revolução Francesa, sabe? Provocam a guerra, provocam isso, provocam aquilo, para o nosso povo acordar. Para o nosso povo não aceitar mais, sabe aquela história lá da rainha lá da França, né? Eles não têm pão? Vamos dar um croissant então para eles. Não tem bolo? Porque era assim, né? Porque quem estava lá na corte francesa, né? Falava desse jeito, né? Eles não têm pão, estão passando fome. Ué, gente, não tem pão? Dá bolo. Vamos fazer croissant, vamos fazer isso, fazer aquilo. Vamos fazer um cheeseburger, né? Vamos dar um x-tudo, vamos dar um x-salada. Já que eles não têm arroz, não pode dar isso para eles. Então, é mais ou menos assim que o Brasil, né, estava vivendo. É mais ou menos assim. Então, pão e circo ao povo. Pão e circo ao povo. Como a gente sabe, vocês se lembram quando nós falamos para vocês que estavam reencarnados ex-imperadores romanos?
Vocês se lembram disso? Nós falamos sobre isso. Que estão reencarnados no mundo, inclusive no Brasil, estão reencarnados aqueles imperadores romanos. Mas eles não vieram para errar. Não vieram para fazer daqui aquela Roma lá que colocava o povo para se matar. Então, olha só, o que nós estamos vivendo é uma colheita de nós mesmos. Por quê? O que é que você está fazendo de diferente das suas encarnações passadas? Você já fez essa pergunta? Você está se policiando? Você está se policiando? Você quer evoluir, né? Não é? Você quer evoluir. Mas você está se policiando dos erros que te fez falir no passado? Presta atenção nisso, gente. Você. Às vezes a gente fala, e o Bolsonaro, o que foi? Aí eu pergunto, e você, o que você foi? Olhe os seus instintos. Comece a olhar, veja só, o seu passado. Comece a olhar seu passado, a sua história. Antes de eu querer saber, né, do Bolsonaro, do Sérgio Moro, do Guedes, sabe, do Barack Obama, do Putin, sei lá, do Maduro, do Hugo Chávez. E eu? Porque eu sou responsável pela minha encarnação. Eu sou responsável, entendeu? Pelos instintos, viu, senhor Adenilson? Como é que eu vou saber, né? É só você ver, diante do que é certo e o que é errado. Diante do exemplo que quem nos deu foi quem? Foi Jesus. Por exemplo, se eu meter o pau no governo, eu vou estar contribuindo com o quê? Agora, se eu ajudar através dos meus atos a que não haja mais corrupção e não haja mais aceitação da corrupção, como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos demonstrar o que somos? É desse jeito. Tá? A gente muda, né? Quando a gente reencarna, a gente muda a cara, não a personalidade. Então a gente reencarna para acertar, né? É para a gente acertar justamente a nossa personalidade. Né, Zenildo? Oração para João Bento da Conceição. Vamos orar por ele. Então, olha, eu sei o que é errado. Eu vou me meter numa coisa errada? Eu vou me meter, por exemplo, numa licitação que eu sei que é fraudulenta. Eu vou entrar nessa? Não. Eu vou querer ludibriar as pessoas, enganar as pessoas para ganhar alguma vantagem, achando que eu vou viver bem com isso. Não vai dar certo. Por quê? Porque eu já sei o que é reencarnação, eu sei que eu vou reencarnar, eu sei que eu vou mudar de corpo, mudar de cara, mas a minha personalidade ela tem que melhorar. Diante do que eu aprendi com Jesus, né, quando Jesus não meteu o pau, Jesus não meteu o pau nos imperadores. Né? Entendeu? Então, pessoal, eu tenho que fazer a minha parte. Eu aprendi que eu tenho que fazer a minha parte, me corrigir, por isso que se chama reforma íntima. Vocês se lembram que Paulo de Tarso diz, né, que nós somos cercados por uma multidão de espíritos. Não somos? Esses espíritos, gente, a vibração deles influencia a nossa. E todas essas crianças que dizem que são autistas são espíritos que não reencarnam há muito tempo, que conversam com os olhos, porque lá no mundo espiritual as pessoas não precisam ficar falando, assim como os extraterrestres também, não ficam falando com a boca ou com a voz assim, eles falam através da mente. É uma forma mais avançada de nós nos comunicarmos. Você sabe que, já ouviu falar que pensamento é força, pensamento é canal? Sabe que através dos pensamentos, sabe que pensamento atrai as coisas? Pensamento atrai as coisas.
Então, pessoal, para acabar com essas coisas de epilepsia, esquizofrenia, bipolaridade, autismo, tem que ter só um pouco de conhecimento espiritual para tratar do jeito certo. Só isso. Né, seu Hendrix? Pensamento é vida, né? Né, Geni? Seu filho também é assim? Sabe o que é, gente? Isso é uma classe de espíritos que reencarnaram para mudar nosso planeta. Sabe por quê? Que essa classe que hoje está vivendo no mundo, uma classe que ela faliu. Infelizmente. Não todo mundo. Não todo mundo. A gente não pode generalizar. Mas a grande maioria, acho que 2/3, são de pessoas falidas moralmente. As pessoas não se preocupam com a moralidade. Não se preocupam com os bons costumes. Não se preocupam, por exemplo, em preservar as tradições familiares. Há pouco tempo atrás queriam esse negócio dessa nova ordem mundial, veja só. Queria botar na cabeça das pessoas que os filhos não seriam dos pais, né? Pertenceriam ao governo, seria um número, né? Esse é só um número. Então, pessoal, você pode ver que estão, para mudar isso, para mudar essas coisas, a espiritualidade pede que esses espíritos reencarnem. Nem o Mara Fumagalli, seu filho é esquizofrênico, seu filho é um médium, né? Olha, autista, entendeu? Esquizofrênico, sabe? Epilepsia, esses ataques epiléticos, são médiums, gente. São médiums que estão reencarnados, né, seu Carlos Campanha? É uma pena que, às vezes, né, os pais acabam por não conhecer de fato o que é espiritualidade, o que é mediunidade, acabam se deixando influenciar por pessoas mal preparadas quanto às orientações espirituais. Eu não discuto sobre a orientação dos médicos que tratam disso. Não vou discutir isso. Nós estamos falando de espiritualidade. Né? Senhor Valtênios? Tá certo esse livro aí, sim, Tormentos da Obsessão. Então, pessoal, todas essas questões, né, de mediunidade está diretamente ligado, mas não que essas pessoas deveriam falar, são médios, você precisa começar a incorporar. Que, infelizmente, também tem muitos lugares, muitas casas espirituais, muitos dirigentes de casas espirituais totalmente despreparados para poder lidar com essa nova classe de espíritos que estão reencarnados. Aí as pessoas ficam falando muita coisa, né? São crianças índigos, crianças cristais, crianças diamantes, crianças rubis, crianças isso. Gente, são crianças. São crianças, gente. Quando você começa a enfiar muito essa coisa, a criança é diamante, essa criança é isso, a criança é aquilo, você já começa a criar na cabeça da criança, ou botar na cabeça da criança, algo que ela quer somente ser criança. Ela quer brincar, ela quer conversar, ela quer ouvir música, ela quer quer nadar, quer fazer um monte de coisa. Então, sabe, tomem cuidado com esses adjetivos que colocam no seu filho. Entendeu? Meu filho é autista, meu filho é diamante, meu filho é rubi, meu filho é índico. Seu filho, ele é apenas seu filho. Ele é apenas uma criança. Que primeiro remédio a se dar para uma criança dessa, sabe qual que é? Amor. Amor, ensinamentos, trabalhar com paciência. Entendeu, gente? Então, olha só, toma cuidado, gente. O que você pergunta, para quem você pergunta, viu, dona Renata? Você vai descobrir que seu filho não tem nada. Agora, se você olhar nos olhos dele e conversar com ele, ele vai te responder tudo. Agora, quer começar a ensinar seu filho a se comunicar desse jeito primitivo que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui é primitivo, né? Porque os espíritos de luz, eles se transportam de um lado para o outro, eles conversam. Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, ele está lá na 7ª esfera, a milhares de quilômetros daqui, ele se comunica aqui, com o médium aqui na Terra. Basta que o médium esteja sendo médium.
Nem precisa falar, o médium precisa estar na sintonia. O médium, ele fica na sintonia às 24 horas do dia. Porque o médium, ele não pode ser médium propositalmente. Peraí que eu vou me concentrar, eu vou me conectar, peraí, com as minhas forças, espera só um minuto, estou conectando, estou sentindo alguma coisa. Todo mundo está sentindo dor de cabeça, né? Crianças umbralinas, gente, eu não posso dizer crianças umbralinas, então só, toma cuidado, sabe, todos nós passamos pelo umbral. E as crianças, lá no mundo espiritual, elas vão tomando a forma adulta. Se necessário, criança. Então, olha só, a gente precisa tomar cuidado, sabe, com essas coisas, para você não ser enganado, gente. Então, só, questão de médium. O médium precisa ir lá para o centro se concentrar. Não. O médium se concentra aonde ele estiver. Ele tem que ser médium 24 horas por dia. Né, Lindaura? Ele não tem que se fabricar médium. Peraí que eu preciso me concentrar, gente. Peraí. Quando é algum trabalho mais difícil, né, Sr. René? Pelos poderes de Grayskull. Steel He-Man, hein? Eita vida. Então, veja só. Tudo isso, né? É o que a gente é. Vê só. Você pergunta para o engenheiro de construção civil, né? Olha, essa obra aqui. Fala, não, espera um pouquinho que eu preciso pegar o meu material, entendeu? Para mim fazer análise, para não sei o quê. Não. Ele já vai olhar, ele já sabe o que é. Um médico, peraí que eu só posso atender no meu consultório, entendeu? Agora, por que essa coisa chamada médium, né, tem que ser desse jeito, né? Peraí que eu preciso me concentrar, estou sentindo vibrações. É quando a gente vê em filme, né? Estou sentindo vibrações, estou sentindo a vibração do Júlio. Sabe que o Júlio está aqui presente? Estou sentindo, como é que é o nome do Júlio? É Júlio o nome dele. Perdão, gente, mas é enganado quem quer ser enganado. Se você busca coisas fáceis, parabéns. Você vai acordar lá no umbral. Agora, se você quer aprender, gente, aquilo que você não sabe fazer. Você não sabe fazer. Mediunidade, pessoal, são estágios. Começa com a sensibilidade. Nós somos sensitivos? Somos. A gente percebe a vibração dos espíritos. Aí, com o tempo, você passa a enxergar os espíritos. E, com isso, você vai tomando uma posição na sua vida. Aí as pessoas vão assim, mete o pau no Lula, mete o pau na Dilma, mete o pau no Bolsonaro, mete o pau no Dória. Aí você vai e cai nessa cilada. Você é médium? Não, você não é médium. Você é uma pessoa influenciável. Influenciável. Então, sabe, o equilíbrio. Você viu que o Chico Xavier, ele falava sobre tudo e não perdia a compostura dele. Ele não perdia. Então, pessoal, o fato, né? Crianças que estão nascendo para repovoar a terra. É isso que eu vejo, sabe? Essas crianças índigos, cristais, essas crianças de amor. O pessoal dando esse monte de nome, né? Eu falei, nossa, crianças rubis, crianças esmeraldas, criança ouro. Daqui a pouco vai a criança lata, criança... né? Aí começam, né? Você viu como está todo mundo, todas as crianças que nascem agora, criança autista. É autista, é autista. Não é verdade? Não está acontecendo muitos diagnósticos desses? Olha bem para a cara do seu filho. Olhe bem para a cara dele e fala, como é que eu vou me comunicar contigo, cara? Eu sei que tu é um espírito velho. Me ensina a falar contigo. Né, Lourdes? Crianças tesouros, né? As crianças são nossos tesouros, né? Meus filhos são meus tesouros. E os filhos dos meus filhos são meus tesouros dobrados. Então, olha só. Você tem que chegar para a criança mentalmente e falar, como é que eu vou falar com você, cara? Me ensina aí.
São espíritos velhos, muito velhos, que estão reencarnados. Então, às vezes a gente pensa, puxa, o que será dele? Vão povoar a terra. Nossa, mas esse povo então não vai cantar, não vai isso? Vai. Então começa a ensinar ele. Começa a envolver seu filho, viu, dona Renata? Com música, alegria, sabe? Ensinar a criança a sorrir. Por quê? Para esses espíritos, gente, é muito difícil. Vocês entenderam, gente? Viu? Viu? Pessoas que têm filhos, netos. Então, se você sabe que tem alguma criança que recebeu esse diagnóstico, entendeu? Seu filho é autista, entendeu? Ele é muito brabo. Hein, Renato? Ele não é bravo. É porque ele está com dificuldade de se comunicar. Então, sabe o que você faz? Quando ele estiver dormindo, isso eu aprendi com Dom Carlos Ramírez, tá? Quando o filho estiver dormindo, você fala assim para ele, ó, bem baixinho no ouvido. Ou então você pode até falar mentalmente. Você vai até ele, entra na ponta dos pés. Aí você fala para ele assim, olha, você já reencarnou. Me ensina como falar com você. Às vezes os pais reclamam, meu filho não come nada, meu filho não come isso, não come aquilo. Por enquanto, tá? Que depois, a hora que começa a comer, vai comer até as paredes, tá? Mas para você não se sentir desesperado, porque a maioria dessas crianças que estão reencarnando, eles não comem esse tipo de comida que nós temos aqui, e nem sopinha, sabe? Lá no mundo espiritual tem frutas, tem saladas, tem refeições lá. Mesmo nas esferas melhores, né? Existem lá os refeitórios, as refeições. E nas inferiores, existem outros tipos de alimentos mais densos, mais pesados, né? Tem 17 anos, então seu filho não tem autismo coisa nenhuma. Ele está rebelde, ele está... não é autismo dele, é isso que eu estou te falando. Ele não se conforma com o mundo do jeito que o mundo é, só isso. Então, olha só, você vai fazer isso aí. Às vezes, quando é criancinha, né? Meu filho não come isso aqui, espera quando ele dormir. Você fala para ele, olha, você já reencarnou. Aqui, você tem que comer essa comida aqui. Viu, Renata? A primeira crise foi com 15 anos. É com 15 anos de idade é quando a gente começa a amadurecer. A gente junta, né, o período que nós vivemos das encarnações anteriores com tudo que se aprendeu até os 15 anos. Então, até os 15 anos, ele passou por algum problema emocional, dificuldade de relacionamento familiar. Então, chegou a esse ponto. Então, ele somou o que ele foi no passado com o que ele está vivendo no presente. Mas são pessoas boas, tá? São pessoas boas que vão encontrar o equilíbrio. É importante uma boa aproximação do pai e da mãe. Normalmente tem muita dificuldade de conversar com o pai. Normalmente. Então procura meios, né? Até para agredir ou para chamar atenção. Tá? Então tem que fazer esse ajuste aí, né? E às vezes são choques de vibrações. Não é, né, Renata? Não tenho mais, né? Não tenho mais paz. Vai ter sim. Vai ter. Coloca água fluidificada em tudo que você vai fazer, tá? Vai dando água fluidificada. Vai imantando a sua casa. Você sabe que o reiki você pode aplicar à distância. Sabe? O passe pode ser aplicado à distância. Você pode ser uma reikiana. Você pode aplicar a reiki nele. Você vai ver como vai tirar toda essa energia que deixa ele transtornado. Foi isso. Crianças imperativas, elas estão descontroladas. A atividade cerebral com condicionamento físico. É bom dando, sabe, comer mais frutas, mais alimentos assim adocicados, né? Não açúcar, alimentos adocicados para trabalhar o pâncreas, o baço, que isso vai equilibrar o emocional. Tá bom? As crianças hiperativas são assim. Gabriela Naldi, os autistas de grau maior.
Aí você entra com água cobre coloidal, água ouro coloidal, que esses dois elementos juntos, mais a ação dos fluidos, faz com que normalize as atividades cerebrais. Tá? É só fazer isso. Gente, a gente sabe que é o cérebro que comanda tudo. O cérebro comanda tudo, dona Renata. É só fazer isso, viu? Para o seu filho também, água ouro e água cobre coloidal. Vai dando. Se ele não quiser beber, põe na comida. E outra coisa que é bom, veja só, é o pólen. Aí sabe o que você faz? Mistura na comida. Ele vai comer, não vai nem saber. Ah lá, outra. Meu filho tem 15 anos, parece velho mesmo, né, dona Márcia? Eu acredito. Eu acredito. Acredito mesmo. Né, dona Márcia? Viu, gente? Não é difícil cuidar. Né, senhor Raquel, né? Seu filho, 2 anos, tem espíritos bons do lado? É, claro que tem. Claro que tem. Dona Vera, quem falou que o seu problema é incurável? Gente, eu não acredito em problemas sem solução. Às vezes, né? Já ouviu aquele termo que você tem que cortar na carne? Às vezes você se enveredou por um caminho, você fez tanta coisa errada, que às vezes é melhor, sabe, você sabe fazer como a história da lagartixa? A lagartixa, para fugir da cobra, o que ela faz? Ela corta o próprio rabo. Larga para trás. Ela larga para trás. Enquanto a cobra fica ali, né? Observando o rabinho da lagartixa, a cobra, ó, a lagartixa dá linha na pipa. Às vezes você tomou um caminho errado, tomou decisões erradas, fez escolhas erradas. Às vezes, gente, é melhor você cortar o mal pela raiz. Se você fez alguma coisa errada, às vezes fala, mas eu vou perder muita coisa. É o preço que se paga. Às vezes você tem que pagar caro por uma decisão errada que você tomou. É isso, gente. Mas você vai ficar lamentando que errou? Ah, eu não devia ter feito isso. Já fez, já fez. Sabe, já fez, já fez. Às vezes é melhor você fazer, sabe, a história da lagartixa, deixar essas coisas tudo para trás e começar outra e refazer tudo, como acontece com a lagartixa, veja só. Que o rabo dela vai crescer novamente. E se precisar soltar novamente, ela vai soltar novamente. Né? Paula Dutra, ela fez compra pelo Zap. A Paula Dutra está dizendo aqui no YouTube. Alessandra, seu filho, mediunidade aflorada, evangelizei, parou. Não, eu vou falar uma coisa para vocês. Mediunidade, gente, a gente não perde. Não perde. Viu, Renata? Você abandonou tudo por quê, criatura? Continue estudando. Isso, pessoal, não depende de uma casa, depende de você. A casa espiritual é você. Põe isso na sua cabeça. Ou sabe, o nome espiritismo ou espiritualista é você, é a sua personalidade. Tá bom? É a sua personalidade. Tá bem? Então, pessoal, você não perde a mediunidade que você tem. Você não perde aquilo que você aprendeu. Então, o fato, pessoal, de você, da criança reencarnar, a criança vê espírito, a criança ouve, aí depois um período corta. Por quê? Era para cortar mesmo. É para ajudar a criança a desenvolver depois o lado que ela está aqui reencarnada, às vezes para não ser chamada de maluco. Sabe, olha lá o que fala com o espírito, olha lá o Zé Mané, vamos levar ele para o hospício. Imagina com esse negócio de como é que fala essa palavra de bullying. Ah, é verdade. Bullying. Então, sabendo só, que hoje, né, usa muito essa tal da palavra bullying, né? Sabendo que vai enfrentar tudo isso, então já faz uma programação. Chegou naquele momento, só você foi bem intuída, você evangelizou, agiu corretamente. Fez tudo certinho. E seu filho tem que se desenvolver naturalmente, como ser humano. Quando ele programou para que essa mediunidade ou compromisso, se ele tiver, esse compromisso espiritual de trabalhar essa mediunidade, você pode ter certeza,
Aquilo que está nele, vai acontecer algum fato, vai acontecer algum fenômeno, vai aparecer alguém que vai, dar uns estalos assim. Tudo aquilo que ele é, aquilo que ele aprendeu, aflora tudo novamente. Isso é uma programação que a gente faz. E não importa a idade. Não é, Gilberto? Não importa a idade, né? Quantos? Gente, não existe idade, gente. Não existe idade. Socorro, tem gente falando, pedindo socorro porque o filho não sai do videogame. Ótimo, tem um livro para os pais que se chama Game Over. Se o seu filho está viciado em jogo, leia o livro você, não seu filho. Seu filho está pedindo socorro, me ajude. Sabe quando o filho está lá viciado no jogo? Ele está gritando. Leia esse livro. Vocês, pais, leiam esse livro. Então, gente, você está perguntando, e você, será que eu sou médium? Eu sou aprendiz de mediunidade. Essa é a minha terceira encarnação trabalhando com mediunidade. Na próxima eu vou me tornar um médium melhor. Próxima encarnação eu vou me tornar um médium melhor. Estudo para isso. Mas nessa encarnação eu sou meia boca. Mas eu quero melhorar. Quero melhorar. Tá bom? Então, gente, é isso. Ô Gilberto, tem muita gente perguntando o que foi na vida passada. Agora, para que serve saber o que foi na vida passada? É muito simples você saber o que você foi na vida passada. Olha o reflexo da sua vida agora. Olha o que você é. Você apenas está dando continuidade ao que você é. Apenas isso. Às vezes você quer saber se você foi o quê? Uma egípcia? Foi. Às vezes você foi uma egípcia, mas às vezes você não foi uma princesa. Às vezes você foi o garçom. Vocês entenderam? É só você olhar o que você é agora. Olha o que você é agora. Você apenas continua. Toda essa dificuldade que você tem de você se corrigir é o motivo pelo qual você reencarnou. Toda essa dificuldade que você tem, às vezes, de acreditar nas coisas que você está ouvindo é o motivo pelo qual você reencarnou. Você sabe o que você precisa corrigir. Você sabe a dificuldade que você tem. É por isso que reencarnou. Né? Quando se forma na mediunidade, quando a gente alcança o grau de Cristo planetário, tá? Você vai receber um diploma de médium quando você alcançar o patamar de um Cristo planetário. Aí você vai aprender a se comunicar mediunicamente com todas as formas de vida, vai entender todos os problemas das pessoas, vai aprender a lidar com todas as situações. E você sabe que o nosso caminho é esse. Né, Deusa? Vixe. Mas é verdade, gente. Quando você chega ao grau de Cristo planetário, não existe mais maldade em você. Dentro de nós, instintivamente, nós trazemos nossos desejos, trazemos nossas fraquezas. Dentro de nós trazemos esses instintos. Então, sabe, eu penso o seguinte: se você acha que vai demorar tanto, aí você resolve parar, vai demorar mais ainda. Vai demorar mais ainda. Né, Cláudia? Está bem longe de eu ser um médium, nem consigo me entender, mas já começou. Se você não começa, você não evolui, gente. Você sabe que tudo aquilo que reflete você é no relacionamento, é na educação dos filhos, sabe? É
É você no trabalho. Sabe que você, no trabalho que você faz, você demonstra tudo que você é. Se você é daquela pessoa que vai trabalhar por obrigação infeliz, é ali que você mostra as fraquezas que você tem. Mas se no trabalho você modifica toda e qualquer situação para melhor, você mostra a grandeza que você tem. A gente reencarna para isso. Para melhorar o que tem de bom e corrigir o que fez de errado. Vocês viram que vocês já aprenderam bastante coisa, né? Se aceitar ou não, é outra coisa. Mas aqui, pessoal, é matemática. Espiritualidade é matemática, é ciência pura. Sabia disso? Os espíritos não fazem nada que a ciência não venha comprovar. Tatiana, eu gosto lá, Gilberto, eu gosto do meu marido, mas ele não larga o vício da bebida, da mentira. Tenho feito prece da água frutificada. Tem que fazer desobsessão, tá? Viu, Tatiane? Quando, vê só, você está assim, tentando ajudar alguém, tem vício, a pessoa não dá pelota, a pessoa não quer saber, é porque o espírito que está ali sendo alimentado pelo vício faz com que a pessoa esqueça, tá? Verdade, ele fecha os ouvidos. Sabe quando deixa a pessoa meio lesada? É isso. Tem que fazer a desobsessão. Sabe, é importante que seu marido se sinta amado. Faça ele se sentir amado. Ele traz problemas sérios diante de conviver com você. Problemas com relacionamento com o pai. Problemas já do passado, né, reencarnatório. Contraiu nessa coisa de obsessão. Falar sobre cremação, Neide. O pessoal está querendo saber sobre cremação? Posso falar. Só tem algumas pessoas, né, dentro do próprio espiritismo, né, que são contra. Porque o certo mesmo, né, seria... Viu, seu Marco Guerra? Um dia você voltará ao Brasil, sim, casado. Viu, seu Marco? Só foi encontrar sua felicidade aí. Em relação à cremação, pessoal, existe, pessoal, até um protocolo, o jeito certo de se fazer. Se o espírito sofre, depende como ele desencarna. Sobre cremação, gente. Sabe que cremação, isso é uma tradição muito lá da Índia, né? Eles queimam muito lá. Cremam, né, os cadáveres, né? Alguns cremam, né? Cremam, outros jogam lá no Rio Ganges, outros enterram. Cada um faz de um jeito. Mas olha, nós sabíamos que o espírito, ele tem uma conexão com o corpo. Sabe que quando o espírito sai, é que a gente morre. Você sabe disso, né? Claro que eu sei, né, Gilberto? Então, olha só. Chico Xavier, ele nos diz, né, que a cremação, gente, porque não vai causar danos ao espírito somente depois de 72 horas. Só após as 72 horas é que deve se cremar. Por quê? É o período de desligamento completo, tá? Do cordão umbilical, né, do cordão de prata, que ainda mantém alguma animosidade ao corpo. Tá? E o corpo é o espírito, né? A ligação, né, entre o espírito e o corpo, né? Então, por isso que só quando a gente desencarna, a gente não corta a ligação de uma vez, mesmo em morte natural. Mesmo que você tenha cumprido todo o seu período de vida, o bom é esperar. Se você quer cremar, o bom é esperar. No caso de enterrar, o espírito, como ele está em processo de dormência, ele não vai sentir o desgaste. Mas no caso de cremação, causa um impacto, né? A energia do fogo faz com que, né, os centros de força ainda mandem alguma vibração ao espírito e faz com que o espírito ele
Sinta, né, o seu corpo sendo queimado. Por isso que aquele que se suicida, gente, não deve cremar não, tá? O suicida não deve ser cremado. Né, seu Cláudio? Suicida não, gente. Não crema. Não faz isso. Por quê? Porque o espírito ele fica sentindo o corpo durante anos, durante muitos anos. Ele vai sentindo, se vocês lerem o livro, né, O Guardião da Meia-Noite, Memórias de um Suicida, os próprios relatos do Nosso Lar, né? O Roqueiro no Além também. O Roqueiro no Além também. Tudo isso, entendeu? Implica em muito sofrimento. Muito sofrimento. Tá? Não é legal. Mas não é legal mesmo, gente. É muita dor. Tá? Quando a pessoa desencarna, veja só, quando eles morrem queimados, aí isso é um outro processo. Quando a pessoa está desencarnando assim, no caso de incêndio, então ele vai se desligar, ele não vai sentir como se o perispírito, o espírito dele estivesse queimando. No caso do suicida, por exemplo, ele sente, a hora que, por exemplo, então, se vão fazer autópsia, ele vai sentir, né, Joana Dark? Ele vai sentir, abriu o corpo, vai sentir o corpo lá nu dentro daquela mesa de aço, de inox, né? De inox, aquela coisa gelada, ele vai sentindo tudo aquilo. Vai sentindo tudo aquilo. Vai sentindo que eles lavam lá aqui por dentro, né? Drenam todo o sangue, eles sentem drenar o sangue para poder enterrar. Lavam aquilo, sentem costurar aquilo de qualquer jeito. E costuram mesmo de qualquer jeito. Não estão fazendo nenhuma roupa, né? Tem os que fazem, né? Mais ou menos bem. Mas, ok? João Fernandes, gosto do espiritismo, mas tenho medo. Viu, senhor João? Vou falar uma coisa para ti. Estude o espiritismo ou espiritualidade como ciência. E é um fenômeno científico, tá? Mediunidade é um fenômeno científico, isso não é religião. Viu? Nada disso aqui é religião. É ciência pura. Teme-se o que não conhece, né? Depois que é conhece, ciência, perde o medo. O fato do médium, por exemplo, ter que se preparar para poder se comunicar com outra dimensão é o mesmo que você ter que ter um computador que consiga provocar todo esse desdobramento, enxergar ou como um controle remoto que vai atingir o outro plano. Mas tem gente que tem medo de computador, viu? Não, mas é uma questão de você saber lidar. Né? Por isso que, veja só, mediunidades tem que estudar para aprender. Tá? Depois a gente comenta essa situação. Vamos ouvir agora Rusteng. O livro dos livros, a revelação de Rusteng. Depois a gente retoma aqui. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. O pedido de Tiago e João. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus 2 filhos, Tiago e João, prosternando-se e pedindo-lhe um favor. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Mas ele replicou:
Não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que estou para beber? Ou ser batizados no batismo em que serei batizado? Responderam eles: Podemos? Replicou-lhes Jesus: Bebereis na verdade o cálice que eu beber, e sereis batizados no batismo em que eu hei de ser batizado. Mas o tomar assento à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo, pois isso será concedido àqueles para os quais está destinado. Ao ouvirem isto, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João, mas Jesus chamou-os para perto dele e disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos povos dominam, e os seus senhores exercem autoridade sobre eles. Assim, entretanto, não deve ser entre vós, mas quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, esse seja servo de todos. É assim que o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Número 244. Insignificante é a diferença que se nota entre essas duas versões de Mateus no capítulo 20, versículos 20 e 21, e Marcos capítulo 10, versículos 35 a 37. E essas mesmas versões se completam. A mãe de Tiago e João estava com eles, assim como outras muitas mulheres que, acompanhando seus filhos e irmãos, seguiam a Jesus. Ela e eles dirigiam sucessivamente a palavra ao Mestre. A resposta deste, porém, foi dada aos 2 discípulos, como era natural. Ainda que, como em todos os casos semelhantes, cada uma das narrações evangélicas explica e completa a outra. Entre os povos da antiguidade, com um alcance ainda maior do que entre vós, a direita era o lugar de honra e a esquerda, conquanto fosse também relativamente aos demais convidados, implicava uma certa inferioridade. Ora, Tiago e João, ao formularem o pedido que fizeram, se colocavam, de acordo com as suas ideias mundanas, nos primeiros lugares para as honras celestiais, logo depois de Jesus, que eles consideravam o anfitrião do banquete celeste a que todos seriam convidados. Cumpre não tomar as palavras ao pé da letra, mas como figurativas da categoria que os 2 desejavam ocupar. Os versículos 22 e 23 do capítulo 20 de Mateus e os versículos 38 a 40 do capítulo 10 de Marcos, que transcrevem estas palavras do Mestre: Não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que hei de beber, receber o batismo que hei de receber? Por estas palavras, aludia Jesus ao sacrifício em que ele seria a vítima e não à água que João Batista lhe derramara sobre a cabeça. Logo que Tiago e João lhe respondem: Podemos? Ele acrescenta: Na verdade, bebereis o cálice que hei de beber, receber o batismo que hei de receber, aludindo, de modo geral, ao martírio que os apóstolos, em sua maioria, haviam de sofrer, a exemplo do Mestre. E prossegue Jesus: Quanto, porém, a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não está nas minhas mãos concedê-lo,
Isso só é dado àqueles para quem meu Pai o preparou. Por estas palavras, Jesus faz ressaltar a supremacia divina com relação a qualquer outro espírito, por mais elevado que seja. Faz ver que ninguém mais, senão Deus, sabe quando o espírito é bastante puro para se sentar à direita ou à esquerda do Mestre. Faz sentir que só Deus, que é uno, que é onipotente, que é o único cuja soberania é absoluta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pode admitir qualquer das suas criaturas ou repeli-la até que a sua purificação seja completa. Não sabeis o que pedis? Disse Jesus a Tiago e João. Efetivamente, na condição de encarnados, enquanto desempenhavam suas missões terrenas, eles eram incapazes de compreender o sentido e o alcance do que pediam, assim como, em espírito e em verdade, o sentido e o alcance das respostas que lhes foram dadas, de compreender as regras e as condições estabelecidas desde toda a eternidade pela vontade imutável de Deus para o progresso do espírito, para a sua marcha ascensional colimando a perfeição.